novo ano começa e com ele nós temos muitas expectativas, principalmente aquelas pessoas que estão vislumbrando o seu primeiro emprego. Por isso o programa de hoje vai receber um amigo muito especial, Giovanni Bernardo, Gil, né? Nós podemos chamar de Gil, né meninas? Nosso amigo, sim, né, realmente. Nosso meu padrinho, né? Meu padrinho de casamento. Liberado. Pois é, né? E ele vai falar um pouquinho para nós sobre expectativas, o que as empresas esperam, né? Então eu queria logo já te perguntar, fazer a primeira pergunta. O que quem está nos assistindo pode, que postura essa pessoa tem que ter para que possa conquistar esse primeiro emprego, já que não tem experiência, né? Não pode agregar muito ao currículo, mas quer se lançar aí no mercado de trabalho. O que essa pessoa deve fazer? Bem, primeiro é um prazer, né, estar com vocês aqui. Acho que a primeira coisa, né, começando pelo currículo, é falar a verdade. Ótimo. Porque muitas vezes as pessoas querem criar um currículo bonito, né, e começam a preencher com um monte de informações que não são interessantes para a empresa. Uma outra situação é procurar se posicionar em relação a essa empresa. Né? Se eu vou pegar uma empresa com uma cultura, né, mais formal, né, que trabalha com uma área muito técnica, tem que ressaltar as minhas competências dessa área técnica. Se eu vou pegar uma empresa de uma área mais informal, com uma área não tão técnica, né, trazer outras informações mais com relação às habilidades, né, as suas atitudes, né, mais relacionadas a esse negócio. Por que a empresa quer, na realidade, essa é a grande dificuldade hoje para as empresas, é encontrar a pessoa certa para o lugar certo. Então, o colaborador ou esse candidato, ele pode facilitar isso, né, se identificando qual a função que ele pretende ocupar. Né? Então, ele já ressalta essas características, né, a partir do seu currículo. Né? E depois, partindo para a entrevista, o procedimento é o mesmo. Né? Falar sempre a verdade, né? Falar olhando no olho, com uma postura firme. Né? Porque quando a gente está falando a verdade, não tem por que gaguejar, não tem por que tremer na base, como se fala na rua. Né? Então, acho que esse é o primeiro passo. Né? Falar a verdade e ser muito transparente com relação às suas experiências, com relação aos seus pontos fracos, aos seus pontos fortes, né? Que isso fatalmente vai ser perguntado. Né? Onde precisa melhorar? E é difícil a gente encontrar alguém que não precisa melhorar em nada. Então tem que ser transparente. Gil, conquistando o primeiro emprego, vamos para o próximo passo. Uma situação hipotética que conseguiu passar nessa fase, foi bem na entrevista e tal. Manutenção do emprego. O que a pessoa tem que fazer? A ética dentro do trabalho. Né? Porque a gente vê tantos meninos, né? Vamos dizer assim, as pessoas bem velhas falando, né? Os meninos entrando hoje no mercado de trabalho, mas chegam com uma postura totalmente errada dentro da empresa. Né, com displicência diante do chefe. Eu queria que você falasse nesse sentido, orientasse. Esse é um aspecto bem delicado, né, por dois lados. Então a gente vai analisar por um lado e vou me permitir aqui avançar e falar também do outro lado, né, o lado do empregado e o lado do empregador. Com relação ao lado do empregado, né, acho que um aspecto muito relevante, né, são as questões éticas, como a gente já falou. Né, então, pontualidade, né, assiduidade, boa apresentação pessoal, mas essa apresentação pessoal, a gente não está falando de que tem que trabalhar de terno e gravata. Não, tu tem que trabalhar de acordo com a cultura daquela empresa. Né? Eu não vou trabalhar de terno e gravata numa loja, numa surf shop. Uma agência de publicidade. Uma agência de publicidade. Isso não tem nenhuma relação. Outro dia eu visitei uma empresa que trabalha com... Eles trabalham com divulgação para o Google, né? Com todas essas ferramentas de Google. Eu cheguei lá, tinha minigolf, mesa de ping-pong, o pessoal trabalhando descalço, né? De bermuda. É a natureza daquela organização. Faz parte da cultura do negócio. E o cliente espera, as pessoas que estão indo lá, para elas é natural, porque o ambiente permite isso. E uma outra característica de empresa, mais formal, também é a mesma coisa. Um escritório né? de Num advocacia. banco, escritório de advocacia, uma empresa de contabilidade, né? Ou qualquer outra empresa em que o cargo exige uma formalidade maior. Acho que a primeira coisa é se identificar e se portar de acordo com a cultura da empresa. Uma outra questão muito relevante é o respeito, né? Às pessoas, o trabalho em equipe. Né, entender que não está sozinho, né, que faz parte de um grupo, né, que as pessoas, praticar empatia, se colocar no lugar das outras pessoas e entender o que aquela outra pessoa está solicitando, o que está passando, né, e realmente ver como ela está tratando, como ela está respondendo, está, né, de acordo com como ela gostaria de ser tratada. Né, isso é muito importante. Outra questão fundamental, né, observar quais são os princípios da empresa, quais são os valores da empresa, né, e estar se portando, né, e privilegiando aqueles valores que são idênticos. Agora, se a empresa tem valores que não são valores coerentes,
né, que não condizem com os seus valores pessoais, né, e normalmente quando a gente está falando de valores, cada dia mais os valores cristãos, né, são os mais relevantes dentro dos negócios, né, quando a gente fala de respeito, quando a gente fala de ética, quando a gente fala de verdade, né, de transparência, tudo isso cada dia mais, né, isso cada vez mais forte. Né, e nós temos esses princípios já na nossa natureza. Né, agora, alguns regulam menos ou mais, né, com relação às suas práticas diárias. Né? Acho que por isso que, abrindo parênteses aqui, essa questão dos princípios cristãos, né, estão cada vez mais valorizados. Então, se identificar com esses valores, né, e praticar esses valores. Se a empresa não propicia um ambiente em que haja um encontro do valor da empresa com o meu valor pessoal, né, então acho que aquela empresa não é adequada, né, para estar se colocando. O outro tem que lado, haver esse questionamento sempre. Né? Sempre. Porque até que ponto vale a pena? Sempre. E o outro lado da empresa também é propiciar esse ambiente. Né? Permitir que a pessoa consiga exercer seu trabalho, consiga exercer sua atividade de uma forma em que ela consiga explorar o máximo do seu potencial. Né? A gente tem um tema que está muito, né, na moda, aí, que é a tal da geração Y. Né? O que é a geração Y? Uma geração com outros objetivos. Agora, é uma responsabilidade também da empresa, também do empregador, dos líderes, né, controlar um pouco essa situação. Né? Porque a gente também não pode achar porque é um jovem que pode ir de qualquer jeito. Né? Tem regras. Valorizar o potencial. Sim, tem regras. Essas regras valem para os dois lados. Né? Eu acho que essa questão do equilíbrio sempre é o que vai fazer a diferença. Gil, uma questão que eu estava pensando aqui, que é interessante, que acontece em muitas empresas, falando como empregado e também como empregador. A questão assim, do tempo que o empregado começa a esmurecer, começa a desanimar dentro do seu trabalho. Como controlar isso? Como esse empregado pode continuar motivado e como o empregador pode fazer com que esse empregado continue motivado? Denise, eu vou ter que segurar a pergunta, Gil, você vai ter que esperar para responder, porque o primeiro bloco está acabando, mas essa pergunta fica para o próximo bloco, o Gil vai responder e outras questões também que irão surgir. Não saia daí, o programa Simplesmente Amigas volta já. E nós estamos de volta com o programa, hoje aqui com Giovanni Bernardo, respondendo questões sobre primeiro emprego, relação de trabalho, bem interessante. E nós fechamos o primeiro bloco fazendo uma perguntinha, né, Gil, sobre como o empregador pode manter o seu empregado motivado. Parece aí, observo um ciclo aí, mais ou menos de 2 anos, que o empregado começa a desanimar um pouquinho. Como é que ele pode, assim, manter essa chama acesa do trabalho? Bem, primeiro tem que entender uma coisa, que motivação é uma porta que só tem chave por dentro. Né? Eu não consigo motivar a outra pessoa. Filosófico isso. Repete. Eu fui tão profundo que eu fiquei pensando. Se ela não ocupar... É uma chave interna, né? Só abre por dentro essa porta. Se eu, como pessoa, não quiser ser motivado, ninguém vai conseguir me motivar. Nossa, interessante isso, Gil. Né? Então esse é um aspecto importante. E antes de falar sobre a parte do empregador, falar sobre a questão do colaborador, né? Que tem um aspecto muito importante e que é isso que a gente tem olhado para as pessoas e tem sentido mais falta, que é a atitude. Né? Essa atitude de chamar para ser responsabilidade, de fazer antes de ser pedido, de fazer mais do que foi solicitado. Iniciativa. Né? Iniciativa, proatividade, né? O nome que a gente quiser dar, mas isso mostra que a pessoa está afim, que ela está querendo fazer realmente algo diferente. Né? Isso motiva as pessoas, essa coisa do desafio, do novo, né? De assumir coisas novas o tempo todo. Essa curva é uma curva normal até, porque imagina, a gente vive numa outra época, né? Há pouco tempo atrás, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que disse que a mãe dele trabalha há 40 anos no mesmo lugar. Eu falei, meu Deus, né? Quanto tempo a gente não vê isso? Né? Verdade. Por que não faz? Mas a nossa geração é uma geração muito mais dinâmica. Rotativa, né? A gente é muito mais inquieto, tem muita novidade o tempo todo, coisas novas surgindo, né? Sem contar, claro, o desenvolvimento da região, as empresas novas chegando, né? Tudo isso contribui. Certo. E o empregador, para que ele... a retenção realmente é o grande desafio, né? E tem uma palavra que está vindo aí na gestão e que vai cada vez ganhar mais força, que é engajamento. Como engajar as pessoas. Porque engajamento, quando engajamento na realidade, até o pessoal brinca um pouco mais, não é mais vestir, né? É ser a pele. Né? É realmente ter isso. Incorporar isso. Né? Ter isso incorporado. Né? Mas aí, para engajar,
Aí entra realmente o papel do empregador, porque se ele não de novo, tá? Que esse no ambiente de trabalho, né? Se for um ambiente autocrático, centralizador, né? Sem espaço para as pessoas criarem, sem espaço para as pessoas trazerem opiniões, trazerem sugestões, isso vai levantando muros, né? E fazendo dificuldades. E o grande desafio da gestão hoje é construir pontes e não levantar muros. Interessante. Agora a gente falando um pouquinho mais do jovem, ele que está entrando no mercado, ele é naturalmente impetuoso muitas vezes, né? Chega com todo o gás, quer revolucionar a empresa, e aquele jovem que naturalmente é proativo, né? E que acaba, é uma linha muito fina também, passa um pouquinho dessa linha, acaba querendo dizer qual é a regra, como que funciona, olha, eu sei fazer isso. Esse equilíbrio, né? É importante também ele pensar nisso, fazer uma autoavaliação. Como é que ele pode conduzir esse processo? É uma linha, como tu falou, uma linha bem tênue, né? Porque as pessoas confundem um pouco às vezes velocidade com pressa. Né? Velocidade, né? Se eu estou na rodovia, se eu estou na estrada e estou com velocidade, eu sei os momentos em que eu tenho que reduzir, porque eu tenho uma curva, eu tenho um obstáculo, um outro veículo. Né? Quando eu estou com pressa, é onde os problemas acontecem. Né? Então, a primeira coisa é entender se a sua velocidade está adequada em relação ao ambiente. Né? Ok, eu estou querendo ir mais rápido do que o ideal. E como é que começa a perceber isso? Porque também a pessoa, desculpa te interromper, porque às vezes a pessoa muito proativa pode ser também desagradável muitas vezes. Né? Exatamente. Trabalho, e aí eu vou resgatar aquele velho ditado, né? Colocando os pés pelas mãos. Né? E começa a fazer o que não deveria, né? Se indispor com as pessoas. Se indispor com as pessoas, ou ser tal intrometido. Né? Acho que tem que ter esse cuidado, né? De chama para si a responsabilidade, né? Seja proativo, fala, ó, eu quero fazer, eu quero mais desafios, né? Mas sem ser invasivo. Né? Acho que esse é o limite, né? Porque a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Né? Então, quando começa a incomodar, ser invasivo, isso é ruim. Né? Então, é manter essa distância estando próximo, mas uma certa distância, né? Caminhando lado a lado com essa questão, né? de não invadir o espaço do próximo. Equilíbrio é a palavra, né, meninas? Equilíbrio é a palavra-chave. Com certeza. Gil, a gente falou muito sobre o primeiro emprego, manutenção do primeiro emprego, mas o funcionário antigo, né, aquele que já está há muito tempo, até o mais velho, né, a gente tem que abordar sobre esse assunto. Como que ele faz, então, para se manter no mercado de trabalho, diante desses novos talentos entrando, de toda essa rotatividade acontecendo, esse dinamismo rolando? O que já está na empresa ele precisa fazer para se manter também no mercado de trabalho? Aprender a desaprender para poder aprender. Né? Ou seja, largar os velhos hábitos, né? o velho jeito de fazer, para aprender a fazer o jeito novo. Né? Imagina hoje uma pessoa que está no mercado de trabalho e que não trabalha com informática. É impossível. Quase impossível. Né? Não é tão impossível porque algumas funções não exigem, mas é quase impossível, né? tu não ter essa habilidade desenvolvida. Né? E realmente aprender sempre. Né? Acho que essa coisa, que o conhecimento, né? O aprendizado, ele é o conhecimento que gera mudança de atitude. Né? Então, a partir do momento que eu sei como fazer, né? Se eu não mudei, eu não aprendi. Então, para realmente o conhecimento ele ser válido, eu tenho que aprender com isso, né? E aí sim mudar as minhas atitudes. Então, essa questão do aprendizado, de se manter atualizado, né? De se manter alerta a todas as questões, né, relacionadas à tecnologia, né, ao que o mercado está exigindo, aos seus clientes. As pessoas não ouvem seus clientes. Né? Esse é um ponto mais frágil das empresas. Né? Não ouvir os seus clientes, não ouvir o que os clientes estão falando, ouvir o que os colegas estão falando. E quando a gente fala de cliente, não é só o cliente externo, é o cliente interno. Né? Aqui é uma relação de fornecedor-cliente. Né? Eu tenho algo para trazer e vocês têm algo que esperam de mim. Né? E em um momento eu sou fornecedor, no outro momento eu sou cliente. Então entender realmente esse papel e buscar realmente, de novo, né? Empatia. Né? Praticar empatia, se colocar no lugar do outro e ver se realmente eu estou tratando como eu gostaria de ser tratado. Acho que essa questão de se manter atualizado, né? E aprender sempre, acho que é fundamental, né? Para que conquiste esse espaço maior dentro da empresa. Gil, a gente queria agradecer, aprendi muito. Eu também. Aprendemos muito, foi bem muito interessante, bom. Gil. É um prazer. E para o próximo bloco, a gente tem uma dica de moda. Então, daqui a pouco a gente volta com a dica de moda.
E aqui no Simplesmente Amigas nós temos uma dica que mulher nem gosta. É a dica de moda. E agora, né, pro nosso verão, a gente quer saber, Luana, essas calças estampadas que você tá usando, é normal? É tendência? Vai ser usada bastante? É super tendência agora no verão. Essas calças estampadas já vieram bastante no inverno, mas agora elas vieram com força total. Estão vindo assim de várias estampas, vários motivos, né? A gente está vendo bastante as florais, as estampas étnicas, assim, tipo essa minha, e as manchadas, tipo tie-dye, que é uma tendência forte também agora para o verão. São calças assim que, para toda mulher que quer ser fashion, que quer tá na moda, é uma peça e tanto para a estação, né? Ela é uma peça que deixa a mulher super fashion, super elegante. Não, e tu estás usando uma calça justa. Normalmente nós víamos as calças assim estampadas em modelos com pantalona. Isso, e agora a verão. pantalona não tá tão em alta, é mais calça Não, justa. continua ainda as calças mais largas, assim, estampadas, mas agora a gente tá bem alta mesmo essas skinnies, né? Tipo de brinzinho, assim, de um tecidinho tricoline até, mas em malha as calças pantalonas mesmo que a gente vê estampadas, assim. Tá. Luana, me diz uma coisa, para as mulheres mais cheinhas, as estampas não iriam alargar um pouco? Como é que elas poderia influenciam. fazer? Aí, para as mais cheinhas, o que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar pode usar assim calça estampada, só porque procurar estampas assim com fundo escuro, não porque sempre o claro aumenta, né? Então, opta por fundo escuro. Estampas, tipo, gosta de floral? Então, vamos procurar um floral menor para as mais cheinhas. E ao contrário, se for uma mulher magra, que tem complexo, minha perna é muito fina e tal, então pode apostar nas estampas com o floral maior, cores fundo mais claro, claras. o fundo claro que aumenta. Certo. E a combinação? Se eu usar uma calça assim coloridona, a parte de cima tem que ser sempre neutra. Isso. Combinandinho assim ou não? Pode, tipo na calça floral tem laranja, azul, verde, né? Várias cores. Então tu pode apostar tanto numa camisa branca, numa camisa preta, numa blusa de malha branca ou preta, que são cores, né, que com certeza darão certo. Ou se não também pode, a calça tem um verdinho, posso colocar um verdinho, posso colocar um rosa, independente. Isso, mas sempre optar pela peça de cima lisa, sempre o calçado também liso, deixar só a ênfase da estampa na calça mesmo, porque que vai ficar mais interessante. A pessoa vai estar bem fashion pro verão. Bem fashion pro verão, isso aí. Certo, e aqui nessa loja, essa loja linda, que é a loja Mundo Chique, que fica aqui na Altamiro Guimarães, você está convidado a vir. Essa loja tem bastante calça assim ou só tua? Com certeza, não, tem várias. A gente vai estar postando aqui, mostrando essas fotos, então. Então nós queremos deixar esse convite para você vir aqui na loja Mundo Chique, aqui na Altamiro Guimarães. E nós também queremos que, se você tiver mais alguma sugestão sobre alguma dica de moda que você queira que a gente esteja apresentando, você mande lá o seu e-mail para o nosso programa que a gente vai estar respondendo. Essa foi mais uma dica do Simplesmente Amigas para você. Bom, gente, no final do programa nós costumamos sempre trazer uma mensagem do Senhor direto para você. E hoje nós falamos aqui sobre relação de emprego, trabalho, experiência empresarial. O Gil trouxe muitas informações aqui pra gente. E a Bíblia não foge desse assunto. A Bíblia é nosso manual de vida, é nossa instrução para o nosso dia a dia. A Bíblia tem tudo, né, gente? É demais a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz lá numa partezinha no capítulo 6 de Efésios, ali do versículo 5 ao 9, você pode acompanhar comigo, diz assim: Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ou seja, você que é empregado deve fazer tudo conforme a vontade de Deus, como se fosse para o Senhor, com excelência, fazendo o seu melhor, dando o seu melhor nos pequenos detalhes, naquilo que vem às suas mãos para fazer. Não para homens, não para que o seu chefe veja e diga o que você está fazendo bem, mas sim como para o Senhor, e naturalmente você terá o reconhecimento dos homens também. Isso é algo natural, né, meninas? Quando a gente faz algo bem, faz algo como se fosse para o Senhor, ainda que ninguém esteja vendo, né? Mas nós temos o reconhecimento natural de homens e o mais importante, o reconhecimento sobrenatural de Deus. Mas o Senhor não fala apenas dos empregados, daqueles que servem, mas sim daqueles que também são servidos, dos empregadores. Diz assim o versículo 9.
E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, ou seja, para os empregados, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, Deus, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, para o Senhor não há posição, não há aquele que manda é aquele que é mandado, não há aquele que serve ou que é servido. Para o Senhor, o importante é a intenção do coração. Então, tanto aquele empregado que faz as coisas com boa vontade, com boa intenção de coração, como diz o Senhor, tanto para o empregador, o patrão, né, como a gente fala, também fazendo sem ameaça, sem aquela imposição, autoritarismo desnecessário, também será reconhecido como um bom patrão, como um bom administrador, como um bom empresário. Por quê, né? Não agir dessa forma. Mas ainda a Bíblia diz algo maravilhoso, porque o Senhor sempre completa, fecha o ciclo. O Senhor tem uma promessa, aqui no versículo 7, que diz assim, no versículo 8. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Ou seja, sendo um bom empregado, sendo um bom empregador, além do reconhecimento natural dos homens, além do reconhecimento do Senhor, o Senhor te recompensará mais uma vez. Isso diz a palavra de Deus, a Bíblia, e Deus não é homem para que minta, né? Nem filho do homem para que se arrependa. Então tudo que tem aqui é regra. O Senhor falou, o Senhor irá fazer porque o Senhor é fiel. Amém. Espero, né, meninas, que vocês tenham gostado do nosso programa. Hoje falando sobre trabalho, emprego, relação aí de trabalho, que muitas vezes pode ser conflituosa, mas segundo a palavra de Deus, pode dar muito certo também, né, meninas? As amigas ficam por aqui e você pode acompanhar o nosso programa e também o nosso blog. Acesse o nosso portal que está passando aqui embaixo na tela. Você fica com seu amigo verdadeiro, Jesus Cristo, e até o próximo programa. Sadness, you just call my